Gerenciar as finanças de um condomínio, nossa, pode ser um verdadeiro caos, né? Contas que não fecham, surpresas aparecendo no fim do mês. Mas olha, existe sim um caminho para transformar essa bagunça toda em controle. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa frase é a mais pura verdade. Pensa bem, se o dinheiro é o sangue, a falta dele simplesmente paralisa tudo. A segurança pode falhar, a limpeza para, o elevador quebra. É o fluxo de caixa, no fim das contas, que mantém o condomínio vivo e funcionando direitinho. E aqui a gente vê a diferença gritante entre uma gestão amadora e uma profissional. De um lado, tem aquele síndico que vive apagando incêndio, sabe? Paga as contas conforme elas chegam e tá sempre correndo o risco de faltar dinheiro. Agora, do outro lado, tem o profissional. Ele antecipa o futuro com um plano, com previsão, e isso traz estabilidade para todo mundo. E é bom lembrar, viu? Isso não é só uma boa prática, uma recomendação, é uma obrigação legal. O Código Civil é claríssimo. O síndico deve elaborar um orçamento anual. É uma responsabilidade que simplesmente não dá para ignorar. O nosso caminho aqui vai ser dividido em 6 etapas bem claras. A gente vai começar entendendo o coração financeiro do condomínio, depois vamos ver como dividir os custos, as responsabilidades, até chegar num plano bem prático para montar e, claro, aprovar o orçamento. Vamos lá? Vamos então ao primeiro ponto, que é a base de tudo. O condomínio não é uma empresa. Ele não existe para dar lucro, de jeito nenhum. A função dele é dividir custos. Entender essa ideia é o primeiríssimo passo para uma boa gestão. A lógica por trás do condomínio é bem simples, na verdade. Ele não foi feito para gerar lucro. O nome do processo é rateio de despesas. Basicamente, o que acontece é, somam-se todos os gastos do período, salários, contas, manutenção, e o valor total é dividido entre os proprietários. Simples assim. Certo. Mas como é que essa divisão chega no boleto de cada um? Bom, existem 2 caminhos. O rateio variável, que é uma verdadeira montanha-russa, cada mês vem um valor diferente, o que impede qualquer tipo de planejamento financeiro para o morador. Já a cota fixa, que é baseada no orçamento anual, é o padrão profissional. Por quê? Porque ela oferece a previsibilidade que todo mundo precisa. Agora, vamos tocar num ponto que costuma gerar muito conflito: a divisão das despesas entre quem aluga o imóvel e quem é o dono. A lei, felizmente, é bem clara sobre isso. A divisão é bem lógica, na verdade. As despesas ordinárias, aquelas do dia a dia, sabe? Salários, contas de luz, água, manutenção de rotina, são de responsabilidade de quem usa o imóvel, ou seja, o inquilino. Agora, as despesas extraordinárias, aquelas que valorizam a propriedade, como uma pintura nova na fachada ou a instalação de um sistema de segurança, são o investimento do proprietário. E o fundo de reserva? Ele tem uma regrinha bem específica. Quem paga para formar esse fundo é o proprietário. Porém, se esse dinheiro for usado para cobrir uma despesa ordinária, vamos supor, uma conta de luz que veio muito alta, a obrigação de repor aquele valor passa a ser do inquilino. É um detalhe importante. Certo? Agora vamos para a parte mais prática. Como é que se constrói um orçamento técnico sem chute? Existe um método bem claro, com 4 passos, para fazer isso. O processo é totalmente técnico, sem espaço para achismo. A gente começa olhando o passado. A média de gastos dos últimos 12 meses nos dá uma base real, sólida. Em seguida, ajustamos isso para o futuro, aplicando a correção da inflação e os reajustes de contratos que já são previstos. O terceiro passo é crucial, criar uma proteção contra a inadimplência para garantir o caixa. E, por fim, a gente provisiona aqueles gastos anuais mais pesados, como o 13º, diluindo o impacto deles mês a mês. E olha, de todos esses passos, esse talvez seja o mais importante. A margem de inadimplência funciona como um verdadeiro seguro para o caixa do condomínio. É ela que garante que o atraso de um morador não vai impedir o pagamento de contas essenciais. Isso, meus amigos, é o que separa um planejamento amador de um planejamento profissional. Ok, com o valor total do orçamento em mãos, a próxima pergunta é: como ele é dividido de forma justa entre todos os moradores? A divisão desse custo total pode seguir 2 lógicas principais. A mais comum é por fração ideal. Nela, a contribuição é proporcional ao tamanho do imóvel. A ideia é que quem tem um apartamento maior paga mais. A outra forma é a divisão por unidade, onde todo mundo paga exatamente o mesmo valor, partindo do princípio que todos usufruem das áreas comuns de forma igual. E aqui vai um alerta fundamental, hein? O síndico não tem poder de escolha sobre qual método usar.
Não é uma decisão dele. O método de divisão está lá, definido na convenção do condomínio, que é o documento mais importante do prédio. A obrigação do síndico é apenas uma: seguir o que está escrito ali. E ponto final. Mas não adianta nada ter um orçamento perfeito no papel se ele não for aprovado na Assembleia, certo? A comunicação aqui é simplesmente a chave do sucesso. Um orçamento bem apresentado tem essa cara. Veja como cada despesa é listada de forma clara, desde os custos mais altos, como a folha de pagamento, até aquelas proteções essenciais que falamos, como o fundo de reserva e a margem de inadimplência. A soma de tudo isso nos dá o valor exato que o condomínio precisa arrecadar por mês, sem mistério. E na hora de apresentar esses números, nada, absolutamente nada, supera o poder do visual. Em vez de uma planilha gigante cheia de linhas, um gráfico como este aqui mostra na hora para onde o dinheiro está indo. Fica óbvio que a folha de pagamento é o maior custo, por exemplo. Isso gera uma compreensão imediata e, claro, constrói confiança. Então, para conseguir aprovar o orçamento na Assembleia, a estratégia se resume a 3 pontos de ouro. Primeiro, seja visual. Troque as planilhas por gráficos. Segundo, compare os números com o ano anterior. Isso ajuda a justificar qualquer aumento. E terceiro, e talvez o mais importante, transparência total. Se houve um problema, um déficit, não esconda. Mostre o problema e, principalmente, apresente a solução. A mensagem final é essa. É sobre sair de uma gestão de pânico, que só reage aos problemas, para uma gestão de controle, que os antecipa. É esse planejamento orçamentário que faz a mágica acontecer, garantindo a estabilidade e a saúde financeira do condomínio a longo prazo. Fica então a reflexão. O orçamento do condomínio de Moramos é construído com base em previsão técnica, em planejamento, ou ele está só esperando a próxima surpresa aparecer? A resposta para essa pergunta pode definir a tranquilidade e o futuro do nosso lar.